Olá, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevista. Eu aqui, Zé Saraiva, hoje ainda substituindo Moreira Serra. Moreira Serra que está gripado, me ligou dizendo que estava gripado. Um abraço para ele, melhoras, breve recuperação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem jurídica. Mesmo sendo um engenheiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E também sobre o juridiquês, o impacto disso para a sociedade. E para isso a gente trouxe um amigo, um eminente magistrado, doutor Alexandre Lopes Abreu. Doutor Alexandre, muito obrigado por aceitar o convite, né? Satisfação sempre revê-lo. Agradeço a oportunidade e é maravilhoso a gente ter essa chance. O diálogo, a conversa com a sociedade é uma prestação de contas do Poder Judiciário e, além disso, está ao lado de um amigo, um colega de longas datas, desde a época do colégio. Não vamos contar tempo para não dar pistas da nossa idade. Mas é sempre bom a gente estar reunido ao lado de pessoas queridas e trocando uma conversa agradável com todos que nos acompanham. Alexandre, de maneira geral, a gente que não participa do sistema judiciário, às vezes a gente percebe uma certa dificuldade de entendimento da linguagem quando chega para a gente em determinados documentos, né, da maneira como chega para a gente. Essa questão da linguagem especificamente, quando começa essa linguagem jurídica? Ela vem ali com Martim Afonso de Souza em 1530, ali com aquele sistema português, ali aqueles ritos portugueses da maneira, né? Porque foi descoberto em 1500, mas a partir de 1530 é que se trouxe alguma coisa para montar um judiciário. Pois é, olhem só, é interessante a gente entender que toda ciência, direito também é uma ciência, ela no seu estudo, no seu trabalho, desenvolve expressões, termos que têm significados mais complexos. Esses termos formam uma linguagem dos aplicadores dessas ciências. Assim existe, por exemplo, com muito mais preocupação na farmacologia, onde a gente tem aquelas bulas de remédio. Se a gente olhar as bulas de remédio de hoje com as bulas de remédio do passado, uma linguagem extremamente difícil de compreensão, inclusive colocando em risco a saúde das pessoas. Nós temos uma linguagem técnica, por exemplo, e o amigo Saraiva faz parte dessa área, dos engenheiros, quando explicam as fórmulas e as vantagens de uma construção de determinado modo ou de determinada proveito econômico. Então, todos nós, todo profissional, carrega uma linguagem de significado muito interno. Sim. E essa linguagem de significado interno, ela é prática para o nosso ambiente. Os operadores, né? Os operadores, mas de extrema exclusão da sociedade como um todo. E essa exclusão da sociedade é nosso grande problema. No momento em que nós deixamos a sociedade sem compreender o que a gente fala, a gente perde a chance de saber se o que nós estamos dizendo está sendo efetivamente aplicado. E segundo, nós excluímos a crítica, porque nós precisamos entender que o aprimoramento dos serviços decorre da reclamação da sociedade, da opinião da sociedade e do nosso melhoramento. Quando nós não damos a elas a oportunidade da fala, nós corremos o risco de fazer com que até mesmo percamos a nossa legitimidade. Se eu não entendo o que a justiça fala, eu não vou procurar mais a justiça. E isso acaba distanciando o cidadão do Poder Judiciário. Mas aí, Alexandre, quando eu fiz a pergunta inicial em relação a, tipo assim, querendo entender como é que o sistema às vezes ficou com uma linguagem distante, vamos dizer assim, não tão simplificada, eu perguntei por quê? Porque às vezes, por exemplo, tu falaste a gente, nós engenheiros, às vezes nós entramos na questão de normas, norma técnica, inclusive você teve um período de engenharia, alguns períodos de engenharia, né? Fomos colegas de engenharia também. E tipo assim, tu entende que muitas das vezes a formação lá que é dada para a gente já era aquela formação de, vamos dizer assim, não, nada popular em relação principalmente à matemática, à física.
Então, aquela linguagem ela vai se formatando, ela vai ficando materializando na cabeça da pessoa. E a minha pergunta inicial foi se o rito processual leva à linguagem, se a linguagem ela foi, vamos dizer assim, uma coisa para os operadores, para poder diferenciar os operadores, porque às vezes eu percebo que nós, engenheiros, às vezes nós fazemos uma linguagem para nos diferenciar. E por isso que eu estou perguntando nesse sentido, inicialmente. Porque aí depois há uma tendência que ela tem que simplificar, mas inicialmente, como é que tu acha que formatou essa linguagem? Como é que ela ficou? Bom, a formatação dessa linguagem técnica, ela é resultado de uma ideia de praticidade. Imagine só, quando eu escrevo numa decisão, segundo o fato narrado pelo autor, as circunstâncias levam a acreditar que exista uma prática abusiva do fornecedor de serviço, justificando uma reparação de danos por conta dos transtornos causados. Sim. Essa linguagem, para quem estuda o processo, para quem está dentro do processo, é capaz de decifrar, não é nem de entender a mensagem, é a partir do contexto em que ela se apresenta, decifrar. Mas isso chega ao ouvido dos cidadãos de forma incompreensível. Se eu não colocar, por exemplo, que o Saraiva, ao reclamar da deficiência da internet contratada na sua residência, acabou sendo prejudicado porque não conseguiu fazer os trabalhos que precisava, foi vítima de um prejuízo causado pela empresa da internet. Portanto, gera para ele direitos de reparação de danos. Quando eu falo dessa forma, eu consigo dizer para todas as pessoas que se encontram numa situação igual à do Saraiva, de que elas podem buscar uma reparação de danos quando o serviço da internet não é feito com qualidade. Então, prestem atenção no impacto. Uma linguagem se restringe apenas às pessoas que estão dentro daquele ambiente no contexto de um processo. Uma outra linguagem é uma recomendação que toda a sociedade pode ter proveito e buscar a defesa dos seus direitos. Então, nós precisamos entender que quando a gente fala de linguagem simples, o que nós estamos falando é exatamente a oportunidade de fazer uma comunicação em grandiosidade para toda a sociedade. Mas por que a origem dessa linguagem mais complexa? Bom, a primeira das situações que nós vamos ver é que existe uma tradição de autoridade do conhecimento. A autoridade do conhecimento, Saraiva e demais acompanhantes dessa conversa, é uma forma em que as pessoas que tinham estudo carregavam para si uma certa reserva de domínio da ideia. Só falavam entre si e não permitiam que outras pessoas viessem participar, seja para manter uma certa autoridade, seja para impedir questionamentos, que foi algo muito comum quando, na Idade Média, a Igreja Católica não permitia que se discutisse os dogmas da Igreja. Então, quando a gente cria uma linguagem que não permite questionamento, a gente fecha o conhecimento, prejudicando até seu próprio desenvolvimento. A linguagem simples tem essa vantagem. A gente começa a abrir oportunidade de compreensão de todos, de questionamento e de aprimoramento. Então, a nova metodologia deve pensar exatamente nisso. Quais são as iniciativas hoje que o sistema jurídico está tomando para melhorar essa linguagem, para aproximar mais? Porque, como tu falaste, às vezes a gente percebe isso, que houve esse afastamento, assim, ou pelo pouco entendimento, né? Até porque, por isso que inicialmente eu perguntei a questão, porque às vezes o rito leva àquela linguagem, né? Então você tem o rito, o ritual, o processual, tem a linguagem, os operadores ficam ali, eles ficam jogando ali entre eles, ali aquela coisa e tal. Mas só que no final, quando você pensa que você tem um usuário, que você tem um cliente, teoricamente, que é a sociedade, muitas das vezes a sociedade está
não tá entendendo aquilo ali ou tem uma certa dificuldade, tanto a dificuldade no sentido da linguagem e às vezes também eu vi que existem iniciativas até visuais também, de melhoria visual para um entendimento mais... Explica direitinho assim essas iniciativas que estão sendo tomadas hoje, Alexandre. Olha, eu diria, Saraiva, que grande parte dessas iniciativas é resultado de um processo de disseminação da informação. A transparência fez com que a sociedade discutisse o judiciário. Eu posso estar correndo o risco de estar enganado, mas hoje, até pelas mudanças dos times de futebol, tem gente que sabe o nome dos 11 ministros do Supremo, mas não sabe os 11 jogadores titulares de seu time. Então, isso é um fenômeno extremamente revolucionário. E se nós estamos prestando tanta atenção na justiça, a justiça percebe que se ela não se comunica bem, ela se distancia do público ou gera no público uma interpretação do seu discurso de forma, às vezes, prejudicial. Então, eu diria que o judiciário, ao perceber que a sociedade se aproximou, que a sociedade considerou relevante o seu trabalho, também percebeu que precisava conversar com essa sociedade. E eu diria que esse foi o start, o despertar de uma necessidade de mudança de forma de comunicação. Bom, feito esse despertar, o nosso grande problema foi saber como nos comunicarmos. Afinal de contas, linguagem simples não é a minha fala simplificada, mas a compreensão do que eu falei. Então, não é eu imaginar que me tornei compreendido, mas sim eu pesquisar, conversar com as pessoas e perceber o feedback delas, se aquilo que eu falei serviu para elas. Então, um dos trabalhos mais importantes nesse projeto é justamente a gente medir como a sociedade está interpretando a gente, ver qual a reação dela com relação a esses fatos. Mas hoje tem iniciativas, o Judiciário Maranhense tem... Eu dei uma pesquisada e eu vi que tem algumas coisas, né? Bom, nós temos iniciativas do projeto de geração da comunicação. Então, o que a gente acredita que é uma comunicação simples? Por exemplo, a exclusão de expressões em latim, que são tipicamente de uma cultura jurídica técnica, a exclusão a troca de siglas por sua expressão completa, por exemplo, CPC, que é o Código de Processo Civil, CC, Código Civil, STF, Supremo Tribunal Federal, STJ, Superior Tribunal de Justiça, são expressões que a gente economicamente usa a sigla, que é da compreensão de todos nós, mas não é da sociedade. Sim. Só para você ter ideia, a Associação dos Magistrados do Brasil tem a mesma sigla da Associação Médica Brasileira, a AMB. Dependendo do ambiente que eu estou, quando eu uso a AMB serve para um, quando eu uso a AMB serve para outro. E a sociedade não tem a necessidade de compreensão de ver o contexto, mas sim de compreender a informação com clareza. Bom, isso é uma mudança interna. Sim. Compreensão, se essa mudança interna alcançou seus resultados, a gente vê por algumas experiências. Hoje em dia, a tecnologia ficou muito revolucionária. E nós hoje temos a capacidade de medir como se comportam as pessoas a partir da informação distribuída. Um grande exemplo disso é, por exemplo, o processo eleitoral. Como os eleitores se comportaram quando foi dito, por exemplo, que era necessário apurar se a informação de pesquisa eleitoral era verdadeira antes de disseminar, porque a disseminação de pesquisa falsa aplicaria uma multa de até R$45 mil, que muita gente não sabia antes. E o que a gente viu nessa eleição? Maior contenção na disseminação de pesquisas falsas. Isso já significa que conseguimos nos comunicar com a sociedade. Numa forma mais restrita, essa avaliação é feita com testes. Por exemplo, no 5º Juizado, que é onde eu trabalho, a gente faz experiências com escolas, com reuniões com a comunidade, em que apresentamos o nosso texto e vemos como a sociedade lê aquilo que é desenvolvido.
Nós fazemos essa avaliação também nos feedbacks. Quando a gente manda uma comunicação para a comunidade e o cidadão liga e nos procura para entender o que estava escrito, a gente já percebe que ali tem um documento a ser alterado para ter uma comunicação compatível. É uma oportunidade de melhoria ali. Uma oportunidade de melhoria. E isso é muito importante. Saraiva, a nossa, insisto, a nossa legitimação, a nossa caracterização enquanto instituição de confiança da sociedade decorre exatamente da nossa capacidade de ser compreendido. Se nós não fizermos uma revisão imediata dessa comunicação, desse diálogo, nós corremos um sério risco de sermos cada vez mais, e isso já é um fato contabilizado, uma instituição menos relevante para a sociedade. Agora, Alexandre, essa aqui acabou, dentro da tua fala, e me veio uma coisa que a gente não tinha conversado anteriormente, que é em relação, por exemplo, à formação do advogado ou do magistrado que ele vai sendo formado. Ele é formado, como eu falei no início, aquilo ali, dentro dessa linguagem. Para ele sair disso, né? Às vezes, muitas das vezes, para ele sair leva um tempo, né? Precisa fazer um trabalho lá na base, lá no currículo inicial. Tu achas que também é uma iniciativa boa? É uma boa iniciativa. Certa vez, me perguntaram sobre a mudança curricular do ensino médio. Sim. E toda vez que me perguntam sobre a mudança curricular do ensino médio, eu escuto as pessoas com uma certa crítica ou dificuldade de implementação. E eles me perguntam o que eu vejo sobre isso. E eu costumo dizer que o objetivo final dos estudantes delimita como vai ser a curricularização do ensino médio. O objetivo final dos estudantes é o Enem. Se o Enem estabelece que, para passar na prova, o aluno tem que ter o domínio de determinado conteúdo, as escolas de ensino médio vão trabalhar esse conteúdo. Se nós dissermos que a aprovação de concurso para juízes, para promotores, para procuradores, para quadro técnico do Judiciário, do Ministério Público e de outros sistemas de justiça, e se os advogados forem melhor sucedidos na hora que ele redige seus documentos usando linguagem simples, a gente consegue, do topo, estabelecer como vai ser a formação da base. Então, é um pouco disso que nós estamos fazendo, Saraiva. Nós não vamos interferir no currículo das universidades, mas na hora que nós dissermos que o profissional do direito vai ser mais bem-sucedido se ele souber se comunicar em linguagem simples, com linguagem eficiente, com comunicação produtiva, as formações vão levar a preocupação para esse nível de conteúdo. Doutor Alexandre, eu lembro que você teve uma participação muito grande na questão da implantação das mediações, né? Foi uma das pessoas que trouxe isso, assim, procurou estabelecer, fez todo um trabalho em cima disso. Essa questão da linguagem também, ela é uma iniciativa maranhense ou é uma iniciativa no Brasil como um todo, do judiciário como um todo? Então, o que nós estamos assistindo sobre o que a gente chama de políticas públicas? Políticas públicas são um programa de ação desenvolvido pelos gestores com o objetivo de atingir uma demanda de uma sociedade em larga escala. Porém, as políticas públicas programadas pelos gestores é chamada de política top-down, vem de cima para baixo. No judiciário, em outros segmentos, é claro, a gente vem trabalhando um conceito muito importante das valorizações das iniciativas dos operadores da política pública. Na hora que você recebe uma política pública e vai operacionalizar, você tem que identificar a realidade que você vive e ver como essa política pode ser absorvida. Então, o que nós estamos assistindo são várias experiências ao longo de todo o Brasil. Cada um observando as suas necessidades, as suas peculiaridades e estabelecendo
um critério de aplicação compatível, viável. E no Maranhão, a gente tem grandes colegas trabalhando exatamente nesse perfil. Não é à toa que, por exemplo, no critério Linguagem Simples, dia 16 de outubro, vai ter uma premiação pelo Conselho Nacional de Justiça. O Maranhão está lá representado pelas iniciativas que a gente vem implementando no Estado. E isso torna uma grande qualidade de melhoramento dessa política. Porque você tem a orientação geral, mas tem as práticas desenvolvidas em todo o entorno. Legal. Porque isso está falando assim de maneira geral, bem objetiva, com a prática, inclusive ela vai reorientando, retornando para o próprio sistema e ajustando, né, e padronizando, né? Porque eu acho que às vezes tem uma dificuldade também da questão da padronização, porque o rito processual ele já existe por si só, mas às vezes ele tem algumas características de um ou outro, de uma regionalidade, de um sistema ou outro, né? Por exemplo, quando a gente conversou antes da entrevista, eu fiquei pensando assim, hoje a gente tem toda a parte processual dentro de sistemas, né? Agora, alguns locais ainda tem só o papel mesmo, só o rito no papel para fazer, né? A grande vantagem é o seguinte, Saraiva, é que nós temos um rito processual definido que tem como objeto a ideia de fazer uma regra de respeito a preceitos importantíssimos, que é a legítima defesa e a proporcionalidade da argumentação. Mas dentro disso, hoje a gente lida com uma margem de autonomia das próprias partes. Na medida em que você tem uma autonomia equilibrada, você pode converter um pouco o rito processual, fazer com que o rito processual ganhe contornos a favor do problema. Um caso muito famoso é o caso da barragem de Mariana, em que muitas vítimas foram atingidas e se desenvolveu um processo de reparação de danos até com o uso de tecnologia. Estabeleceu-se um critério de padrão de danos, fixando número de pessoas atingidas, volume de imóvel atingido, valorização do imóvel atingido, e fixou-se um valor de indenização. E a adesão da parte importava na entrega imediata dessa indenização, o que significava que não haveria um processo alongado para resolver problemas. Em caráter mais resumido, por exemplo, nós temos uma experiência no 5º Juizado, em que a gente, nos problemas de vizinhança, a gente visita as pessoas e pergunta para elas: como você acredita que o problema pode ser resolvido? E de que forma você pretende ajudar a resolver esse problema? Legal. Isso faz com que a solução que, eventualmente, caso não ocorra um acordo, eu venha decidir, não será a solução de uma regra de engenharia, mas será uma solução de uma regra construída por eles mesmos do como o problema deve ser resolvido. E há um envolvimento, né, Alexandre? O cara não vai dizer assim, foi ele que decidiu, né? Não, exatamente. Porque o que a gente precisa compreender é que, às vezes, eu vou chegar numa situação, como eu já vi isso, e dizer, olha, a solução aqui é construir isso. E, visivelmente, as condições financeiras das pessoas envolvidas não permitem essa construção. Então, se eles conseguem fazer, digamos assim, um arranjo que não traga danos a nenhum deles e que resolva o problema, eu vou ter que respeitar esse arranjo sob pena de manter um conflito eternamente que nunca vai ter solução. E para conciliar esses interesses, sociedade, os usuários, todo mundo, às vezes fica complicado, né? Mesmo sendo muito ao pé da letra. Ao contrário, ser ao pé da letra pode ser o grande problema. Isso. Pode ser o grande problema. Nós vivenciamos isso, por exemplo, a superação das culturas, das tradicionalidades. Nós assistimos, outro dia eu estava pesquisando, lá vou eu falar do tempo, oh, santo Deus. Em 1979, saiu um filme chamado Kramer versus Kramer, com Dustin Hoffman e Meryl Streep. E nesse filme, uma mãe, necessitando de trabalho, deixou o filho com o pai.
e foi em busca de sua organização profissional. Aquilo foi chocante. Naquele tempo a Naquela sociedade época, não admitia. Mas ele já mostrava uma tendência, né? Aquilo ele já vinha mostrando uma Sim, tendência. uma mudança de cultura. E no final, eles acabam indo, o nome é Kramer versus Kramer, porque nos Estados Unidos as demandas pegam o nome das partes, eles vão na justiça discutir quem vai ficar com o filho. E no final, a justiça resolve uma coisa. Eu não vou antecipar, não vou dar o spoiler, mas no final a justiça decide por uma tradicionalidade, mas o casal, ao perceber o que é melhor para o filho, decide outra coisa. Isso é muito marcante, isso é revolucionário. A gente perceber que às vezes são as pessoas que têm a melhor resposta ao problema. E isso é amadurecimento. E a linguagem simples surge exatamente para fortalecer as pessoas a conhecerem direitos, a compreenderem e a construírem respostas que são melhoramento do que talvez seria uma decisão judicial objetiva. Está chegando ao fim a nossa conversa, né? Se quiser deixar alguma mensagem aí que você acha que seja pertinente aqui para quem assistiu a gente até aqui, até esse momento aqui, se quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade. Bom, eu queria deixar para toda a sociedade a compreensão de que o judiciário é um serviço para a cidadania. E para que ele funcione, é necessário que ele se comunique com qualidade. Então, nós não estamos fazendo favores, nós estamos cumprindo com o nosso papel quando construímos informações e transmitimos conhecimento que assegure o direito do cidadão. E é ao cidadão que me dirijo quando eu digo que ele tem o dever de exigir do judiciário essa comunicação compreensível. Agradeço a oportunidade, Saraiva, e dizer que é com grande alegria que nós estamos aqui e nos colocamos à disposição para um retorno sempre que houver a oportunidade de falarmos com a sociedade. Eu que agradeço, Alexandre. E você que acompanhou a gente até aqui agora, agradeço também a sua atenção e a gente espera ter levado algum nível de informação para você como uma colaboração para a sociedade também. Um abraço e até a próxima.